Estude e viva. Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Pelos Espíritos Emanuel e André Luiz. Na Escola da Alma. Levantam-se educandários em toda a terra. Estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica, na atualidade, encontramos no Templo Espírita a Escola da Alma, ensinando a viver. Semelhante trabalho de burilamento do espírito, porém não é novo. Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus, num sábado em Nazaré, participou de uma assembleia de fiéis, junto da qual leu uma página de Isaías, com vistas à edificação dos ouvintes, provocando, aliás, acirrada discussão. Mencionamos o fato para salientar os hábitos de estudo nas coletividades de então, porquanto, para citar o Cristo, a feição de mestre, basta recordar-lhe a palavra constantemente endereçada ao povo, tanto nas praças quanto nos recintos familiares, qual aconteceu na casa de Betânia. No dia de Pentecostes, mensageiros sublimes prevaleceram-se das faculdades medianímicas dos continuadores diretos de Jesus e falaram, em línguas diversas, instruindo a multidão sobre assuntos de espiritualidade superior. Sabemos que um espírito amigo se aproximou de Felipe e solicitou-lhe a gentileza de encontrar a caminho um alto funcionário etíope, a fim de ler em comunhão com ele certas passagens das Escrituras. As cartas de Paulo aos cristãos de várias comunidades eram lidas e trocadas para as elucidações devidas, nos centros de cultura evangélica dos tempos apostólicos. Justo assim, que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos, destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Atentos à sugestão confortadora de amigos, organizamos o presente volume, que consubstancia, de modo leve e ligeiro, os resultados de 40 reuniões públicas de doutrina espírita, nas quais examinamos, livremente, nós, os servidores desencarnados, os ensinamentos de Allan Kardec, juntamente de nossos companheiros encarnados. Certo, cada capítulo deixa o assunto em aberto para o exame de outros comentaristas que desejem partilhar conosco a felicidade do estudo, através do livro, de vez que, na própria palavra do apóstolo Pedro, verificamos que nenhum conceito da Escritura é de interpretação particular. Em apresentando, pois este livro aos companheiros do mundo, recorremos à palavra do Cristo, quando nos exorta, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como seja um alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Emanuel. Uberaba, 11 de fevereiro de 1965. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Estude e viva. Estude e viva. Valorizamos o ágape comum, em que se debatem assuntos corriqueiros de vivência humana. Como desinteressar-nos dos encontros espíritas, nos quais se ventilam questões fundamentais da vida eterna. A reunião espírita não é um culto estanque de crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Define-se como sendo assembleia de fraternidade ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, do ser e do destino. Todos somos chamados a participar dela. Falar e ouvir. Ensinar e aprender. Estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente, desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec e dos princípios que lhe constituem a codificação doutrinária, tanto quanto ele, Kardec, buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo dos ensinamentos contidos no Evangelho. Capacitemo-nos de que o estudo reclama esforço de equipe. E a vida em equipe é disciplina produtiva, com esquecimento de nós mesmos, em favor de todos. Destacar a obra e olvidar-nos. Compreender que a realização e a educação solicitam entendimento e apoio mútuo. Associarmos-nos sem a pretensão de comando.
aceitar as opiniões claramente melhores que as nossas, resignar-nos a não ser pessoa providencial. Em hipótese alguma, admitir-nos num conjunto de heróis e sim num agrupamento de criaturas humanas, em que as experiências difíceis podem ocorrer a qualquer momento. Nunca menosprezar os outros, por maiores as complicações que apresentem. Por outro lado, aceitar com sinceridade e bom humor as críticas que outros nos enderecem. Esquecer as velhas teclas da maldição aos perversos, da sociedade corrompida, da humanidade a caminho do abismo ou do tudo deve ser feito como os guias determinaram. Não subestimar o perigo do mal, todavia, procurar o bem acima de tudo e favorecer-lhe a influência, não ignorar os erros da coletividade terrestre, mas identificar-lhe os benefícios e auxiliá-la no aperfeiçoamento preciso, não cerrar os olhos aos enganos da humanidade, contudo, reconhecer que o progresso é lei e colaborar com o progresso, em todas as circunstâncias, não fugir ao agradecimento devido aos benfeitores e amigos desencarnados, entretanto, não abdicar do raciocínio próprio e nem desertar da responsabilidade pessoal a pretexto de humildade e gratidão para com eles. Somos trazidos escola espírita, a fim de auxiliarmos e sermos auxiliado, na permuta de experiências e aquisição de conhecimento. Este livro é uma demonstração disso. Encontro informal entre companheiros encarnados e desencarnados, em torno da obra libertadora de Allan Kardec. Explanações, definições, ideias e comentários. Em suma, convite sintético ao estudo. Estudar para aprender. Aprender para trabalhar. Trabalhar para servir sempre mais. Estude e viva. Pense no valor de sua cooperação na melhoria e no engrandecimento da equipe de que participa, esteja ela constituída no templo doutrinário ou em seu culto doméstico de elevação espiritual. Não esquecer que o seu auxílio ao grupo deve ser tão substancial e tão importante quanto o auxílio que o grupo está prestando a você. André Luiz. Uberaba, 11 de fevereiro de 1965. Página recebida pelo médium Valdo Vieira. Temas estudados. Antepassados. Causa e efeito. Necessidade de trabalho. Ontem e hoje. Oportunidade e elevação. Tempo e nós. Hoje e nós. Tempo e nós, vida e alma. Nós e hoje, alma e vida. Tempo capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje, cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos, conforme a nossa vontade. Comparemos a providência divina ao estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas, em todos os domínios do mundo. Pela bolsa de causa e efeito, cada criatura retém depósito particular, com especificação de débitos e haveres, nitidamente diversos, mas, pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos. Para sábios e ignorantes, felizes ou menos felizes, a hora constitui do valor matemático e invariável de 60 minutos. Hoje é a partícula de crédito que possuis, em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces, que estimas ou desestimas, dom que te cabe, a fim de angariares novos dons. Aproveita, assim, o agora em renovação e promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresente de cadeias e sombras e nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. Pelas forças do espírito, estamos enredados aos pensamentos do pretérito, a feição do corpo físico que permanece saturado de agentes da hereditariedade. Conquanto vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles, e, por muito devamos às ideias dos instrutores que nos estenderam auxílio, estamos convocados a expressar as nossas. Respeitemos quantos nos ajudaram e dignifiquemos os pioneiros do bem que nos prepararam caminho, no entanto, sejamos nós próprios espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis do amor e justiça. Esquecer o mal e fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre e infatigavelmente. Para isso, reflitamos o ontem ter nos trazido à luz da experiência e amanhã de certo nos sugere luminosa esperança. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia. Em tudo.
Em tudo o aprendiz do Evangelho encontra ensejo de empregar a orientação da fraternidade pura, escolhendo métodos para estudo, mantendo persistência no serviço em favor do próximo, elegendo a serenidade por norma de cada dia. Elegendo a serenidade por norma de cada dia. Burilando ideais sadios na ação de interesses gerais. Aplicando teoria e prática do bem nas tarefas mais simples. Anotando por si mesmo a verificação das próprias deficiências. Exprimindo gratidão operante. Sustentando intenções nobres constantemente. Defendendo a valorização efetiva das qualidades respeitáveis dos companheiros que o cercam. Apresentando a doação espontânea de concurso pessoal a benefício dos outros. Portanto, jamais percamos a visão central da meta superior a que nos dirigimos. Com Jesus, estamos empenhados em trabalho ideal de equipe, no esforço máximo de construtividade pela eficiência da alma no culto do amor vivo, e pela criação da felicidade para todas as criaturas. Temas estudados: ação, alegria real, caminhos retos, consciência além da terra, imperativo do discernimento, influência pessoal. Tua mensagem. Tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional, e a essência de tuas próprias ações, a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões, em torno de sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes, ao traçares ligeira frase, num bilhete aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral de teu coração naquilo que escreves, articulando referência determinada, posto que breve, apontas o rumo de tuas inclinações, em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha, elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Reflete na mensagem que expedes, diariamente, na direção da comunidade. As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes voam de ti, ao encontro do próximo, à feição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade, no campo do espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e penses, fales e realizes é substância real de tua mensagem às criaturas e é claramente pelo que fazes às criaturas que a lei de causa e efeito, na terra ou noutros mundos, te responde, em zelando por ti. Consciência e conveniência. As boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância post-mortem de que se reveste, porquanto, sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Hoje como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso tão só quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos. Alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. Alegria real demanda da intimidade do ser. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Meditação elevada, culto à prece, leitura superior e conversação edificante constituem adubo precioso nas raízes da vida. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos, sob outros nomes, nas ciências psicológicas de hoje que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais. À vista disso, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Debaixo de semelhante orientação, realmente não mais nos será possível manter ambiguidade nas atitudes. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Atingido esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para com todos na edificação da harmonia comum. Estabelecidos por nós,
Em nós mesmos, os limites de consciência e conveniência, aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. Constrangidos a encontrar a repercussão de nossas obras, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão? De que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas, quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros, se a desencarnação não poupa a ninguém? Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduz a elas sob a luz das realidades que norteiam a vida do espírito, de vez que receberemos de retorno, na aduana da morte, todo o material que o despachamos com destino aos outros, durante a jornada terrestre. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja também regozijo depois. Temas estudados: autocrítica, construção íntima, escolha de ideal, existência de Deus, necessidade de autoburilamento, responsabilidade de viver. Em todos os caminhos, seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessidade de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas mínimo esforço. Não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta e nem assalariaste empregados para escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Reflete, por um momento só, nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem. E guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Prescrições sempre novas. Veja o que você quer, realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Atenda a paz com todos. Quem cultiva aversões cria a infelicidade. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. Critique o que você fale ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Temas estudados: autodefesa, autovigilância, concurso fraterno, esforço próprio, espíritos protetores, experiência individual, benfeitores e bênçãos. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações, no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Pais abnegados da terra, que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Mestres que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais nos estimem, não nos carregam a luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças, nos dias de enfermidade,
por mais que nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam à viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramo-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal, diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também, no reino do espírito. Todos temos problemas reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Resguarde-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo, com a prece sincera, das arremetidas da sombra, com a vigilância efetiva, dos ataques do medo, com a luz da meditação, dos miasmas do tédio, com o serviço incessante, das nuvens da ignorância, com a bênção do estudo, das labaredas da revolta, com a fonte da confiança, das armadilhas do fanatismo, com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento, com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem, na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um. Assim sendo, para sua felicidade, resguarde-se de toda a contemporização com os enganos que nascem de você mesmo. Temas estudados: atitude elevada, clima grupal, companheiros do dia a dia, conduta fraternal, definição de deveres, vivência cotidiana, diante da consciência. A vontade do Criador, na essência, é, para nós, a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, onde estivermos, em favor de todas as criaturas. Quem vem a ser, porém, essa atitude mais elevada a que estamos chamados a abraçar, diante dos outros? Sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral, conquanto o dever adquira especificações determinadas, na pauta das circunstâncias. Vejamos alguns dos nomes que o definem, nos lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo. Na conduta, sinceridade; no sentimento, limpeza; na ideia, elevação; na atividade, serviço; no repouso, dignidade; na alegria, temperança; na dor, paciência; no lar, devotamento; na rua, gentileza; na profissão, diligência; no estudo, aplicação; no poder, liberalidade; na afeição, equilíbrio; na corrigenda, misericórdia; na ofensa, perdão; no direito, desprendimento; na obrigação, resgate; na posse, abnegação; na carência, conformidade; na tentação, resistência; na conversa, proveito; no ensino, demonstração; no conselho, exemplo. Em qualquer parte ou situação, não hesites quanto à atitude mais elevada a que nos achamos intimados pelos propósitos divinos, diante da consciência. Para encontrá-la, basta procures realizar o melhor de ti mesmo, a benefício dos outros, porquanto, onde e quando te esqueças de servir em auxílio ao próximo, aí surpreenderás a vontade de Deus que, sustentando o bem de todos, nos atendem ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que ofereçamos a cada um. Nosso material de lição. Criatura alguma conseguirá partilhar o trabalho de várias comunidades ao mesmo tempo, não obstante a pessoa, por seus atos, influir indiretamente no conjunto da humanidade. Cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados em serviço na crosta terrestre, vive jungido a um grupo de companheiros que constituem laços do pretérito ou instrumentos da hora, junto dos quais somos convidados a educar a vida e o coração para a existência maior. Semelhantes sócios de ideal parecer-nos-ão, às vezes, inadequados para nós, mas é preciso considerar que, provavelmente no conceito que fazem de nós, nos julgarão também impróprios para eles. Forçoso reconhecer que são agora o que são, como somos neste momento o que temos sido até hoje. As diretrizes divinas não nos reuniram, por acaso, uns com os outros. Não dispomos de recurso bastante para conhecer circunstanciadamente os propósitos da justiça real.
Sabemos que nos concede o melhor que sejamos capazes de receber para realizarmos o melhor que possamos fazer na hora que passa. Usemos o amor que o Evangelho nos indica a fim de que se nos reduzam as deficiências recíprocas. Imperioso amá-los quais se nos fossem familiares queridos. Agradecer aos mais virtuosos o conforto com que nos alimentam a alma e auxiliar os que se nos mostrem menos seguros. Seguir o exemplo dos valorosos no dinamismo construtivo e apoiar os tíbios que tropeçam a cada passo da tarefa a desenvolver. Sentires os percalços, compartilhes os regozijos. Recolher a inspiração dos que acertam e amparar os que se transviam. Escutar com atenção os que ensinam e ouvir com paciência os que se desequilibram nos labirintos da necessidade. Estimular as mínimas aspirações que entremostrem no rumo da correção, permanecendo justos para que a fraternidade jamais lisonjeie o mal naqueles que amamos. Saber tocá-los no sentimento, sem converter a sinceridade em censura e sem transformar a bondade em fraqueza, para que não se emaranhem nas armadilhas da ilusão. Entender que sem eles seríamos quais alunos obrigados à frequência da escola, sem material de lição. Em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana como o educandário mais digno em que possamos estagiar, provisoriamente internados pela paternidade comum, e do qual não sairemos senão para a repetência das provas, se não tivermos notas de aproveitamento que nos recomendem a equipes superiores. Para isso, guardemos por norma a realização de benefícios generalizados a fim de que a rotina improdutiva não nos detenha à margem, adiando nosso acesso à verdadeira compreensão. Temas estudados: auxílio mútuo, cooperação no bem, força da bondade, poder do amor, tempo e serviço, troca incessante. Todos estamos situados em extenso parque de oportunidades para trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. Dentre aquelas que segues no encalço, como sendo as que te respondem às melhores aspirações, detém, quanto possível, a oportunidade de auxiliar. Tempo é comparável a solo. Serviço é plantação. Ninguém vive deserdado da participação nas boas obras, de vez que todos nós retemos sobras de valores específicos da existência. Não somente disponibilidades de recursos materiais, mas também de tempo, conhecimento, amizade, influência. Não percas por missão. Colherás o que semeias, velha verdade sempre nova. Em todos os lugares, há quem te espera a cooperação. Aparentemente aqueles que te recorrem aos préstimos contam apenas com o apoio necessário, seja um gesto de amparo substancial, uma nota de solidariedade, uma palavra de bom ânimo, um aviso oportuno. Entretanto, não é só isso. A vida é troca incessante. Aqueles a quem protejas ser-te-ão protetores. Socorres o pequenino desfalecente, é possível que seja ele, mais tarde, o amigo prestimoso que te guarda a cabeceira no dia da enfermidade. O transeunte anônimo a quem prestas humilde favor pode ser em breve o elemento importante de que dependerás na solução de um problema. O poder do amor, porém, se projeta mais longe. Doentes que sustentastes, nas fronteiras da morte, formarão entre os amigos que te assistem do plano espiritual. E ainda mesmo o auxílio desinteressado que levaste a corações empedernidos na delinquência, quando não consigas tocá-los de pronto, te granjeará a colaboração dos benfeitores que os amam, conquanto ignorados e desconhecidos. Todos nós, os espíritos em evolução no educandário do mundo, nos assemelhamos a viajores demandando eminências que nos conduzam à definitiva sublimação. Ninguém na Terra efetua viagem longa sem o auxílio de pontes, desde o viaduto imponente à pinguela simples, para a travessa de barrancos, depressões, vales e abismos. Por mais regular que se mostre a jornada, chega sempre o instante em que precisamos de alguém para transpor obstáculos ou perigo. Construamos pontes de simpatia com o material da bondade. Hoje alguém surge, diante de nós, suplicando apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós. Nosso concurso com efeito, o nosso concurso na obra do bem possui características marcantes, é sempre oportuno. Nunca se torna excessivo. Apresenta valor específico ou recebe beneplácito superior. Demonstra-nos o desejo de acertar. Constitui experiência sempre nova. Mostra campo ilimitado de manifestação. Não precisa impor nem condicionar. Revela hoje o amanhã é melhor.
Significa chamamento à cooperação dos outros. Carreira progresso. Preenche nosso tempo de maneira ideal. Valoriza a vida de todos. Sustenta o equilíbrio comum. Constrói para sempre. Estenda a mão amiga às tarefas do bem anônimo, pois quem viaja na terra dá e recebe invariavelmente os dons da alegria ou os tóxicos da tristeza que semeia por onde passa, na peregrinação para a vida eterna. Temas estudados. Apoio do exemplo. Bens espirituais. Lei do uso. Necessidade do equilíbrio. Propriedade e prosperidade. Tua prosperidade. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntaste, de alma transada, ante as incompreensões que te cercaram as horas. Formam-se dos conhecimentos nobilitantes que amealhaste pelo estudo perseverante com que te habilitas ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda, sem luz que os norteie. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor que as provações atravessadas com paciência te acumularam no escrínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Eleva-se de gestos de compaixão, que amontoastes à custa das disciplinas a que te submeteste em favor dos que amas, pelas quais adquiristes o teto capaz de arredar a discórdia do nascedouro. Avoluma-se nas migalhas do tempo, que sabes extrair obrigações retamente cumpridas, para que te não falte a oportunidade de trabalhar no amparo aos menos felizes. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte, infinita, dos tesouros do coração. Uso e abuso. Uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem que surja o erro. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir a usar bem os empréstimos de Deus. Temas estudados. Companheiros leais. Diretriz construtiva. Em direção da felicidade. Obrigações para com os outros. Saber ouvir a verdade. Sinceridade e maledicência. Companheiros francos. Na esfera do sentimento, habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor, aqueles que nos dizem a verdade, acerca das nossas necessidades de espírito. Invariavelmente, categorizamos em alta conta as afeições que nos assegurem conveniências de superfície, nos quadros do mundo. Confiança naqueles que nos multipliquem as poças efêmeras e solidariedade aos que nos garantam maior apreço no grupo social. Perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir e trabalhar na experiência comum. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Se nos falam, sem qualquer circunlóquio, em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados, à vista de nossa inexperiência ou invigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com o arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratos e duros de coração. Se insistem, não raro consideramo-los obsidiados, quando não permitimos que o mel da amizade se nos transtorne na alma em vinagre de aversão,
exagerando-lhes os pequeninos defeitos, com absoluto esquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Tenhamos em consideração distintos amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais cometamos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma, entremos em sintonia com a própria consciência. Roguemos ao Senhor nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Salvo-condutos. Evite o gracejo descaridoso. Valorize os intervalos de trabalho. Observe o passado como arquivo de experiência. Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Sorria como resposta à dificuldade. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. Respeite invariavelmente a fé alheia. Sirva sem ostentar o serviço. Melhore as opiniões no sentido edificante. Fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhe compete. Ultime sem mais delonga a obrigação atrasada. Sopese toda a promessa antes de articulá-la na boca. Corresponda, quanto possível, aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Temas estudados. Amparo desinteressado. Entendimento. Importância do concurso individual. Justiça e nós. Poder do exemplo. Rumo à fraternidade comum. Solidariedade. Não exijas, inconsequentemente, que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente em si próprios, qual se os outros não fossem gente viva, com aspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas. Como entender aqueles que nos compartilham a estrada, sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais, a fim de penetrar-lhes o coração? Efetivamente, não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhes todos os problemas de ordem material e nem as leis do universo conferem a alguém o poder de atravessar por nós o dédalo das provas de que somos carecedores. Entretanto, podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos, de maneira constante, na obra do entendimento. Inicia-te no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um, se nutres o desejo de auxiliar. Não reclames contra o verdureiro, que não te reservou o melhor quinhão, atarantado, qual se encontra, no serviço, desde os primeiros minutos do amanhecer. Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram a nódoa na roupa. Considera o funcionário que te serve, apressado ou inseguro, por alguém de ideia pressa tribulações no recinto doméstico, aceita o amigo que te não pode atender numa solicitação como sendo criatura algemada a compromissos que desconheces, escuta os companheiros de ânimo triste, como quem se sabe também suscetível de adoecer e desanimar-se, interpreta o colega irritado por enfermo a rogar-te os medicamentos da tolerância, cala o apontamento desairoso, em torno daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Não te ofendas como o gesto infeliz do obsidiado, que transita na rua, sob a feição de pessoa equilibrada e sadia. Todos sonhamos com o império da fraternidade, todos ansiamos por ver funcionando, vitoriosa, a solidariedade entre todos os seres, na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias, para contribuir, de algum modo, na grande realização, plenamente esquecidos de que um rio se compõe de fontes pequenas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer o melhor, em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar. Até o fim. Já sentiu você o prazer de ajudar alguém, sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Por exemplo, encontrar um enfermo, sem possibilidades de tratamento, endereçado ao fracasso, e providenciar-lhe a melhoria, simplesmente em troca da satisfação de vê-lo restituído às oportunidades da existência.
ressuma deste fato bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana, por exprimir-se em regozijo íntimo inviolável. Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma criança impelida ao abandono, desde as primeiras iniciações da vida até a obtenção de um título profissional que lhe outorgue liberdade e respeito a si mesma, sem intuito de cobrança? Já refletiu na importância inavaliável de um serviço sacrificial sustentado em benefício de outrem, do princípio ao remate, sem pedir ou esperar a admiração de quem quer que seja? Só aqueles que já passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da euforia e a originalidade da emoção que nos dominam, ao cumprirmos integralmente os deveres assistenciais do começo ao acabamento, sem a mínima ideia de compensação. Ocasiões não faltam. Ombreamos diariamente multidões de doentes, desabrigados, famintos, nus, obsessos e desorientados. Você pode até mesmo escolher a empreitada que pretenda chamar para si. Há um encanto particular em sermos protagonistas ou colaboradores efetivos das vitórias do próximo. Em muitas ocasiões, não há melhor estimulante à vida e ao trabalho. Para legiões de criaturas essa obra de benemerência completa e oculta é a fórmula para restaurarem a confiança em Deus, cujas leis de amor funcionam pela marca do anonimato, em bases impessoais. Nessas empresas do bem por dedicação ao bem, almas inúmeras encontram a cura dos males, o esquecimento de sombras, a significação de utilidade pessoal e a equação ideal do contentamento de viver. Quando inconformidade ou monotonia lhe desfigurem a paisagem interior, dinamize o seu poder de auxiliar. Semeie sacrifícios e colha sorrisos. Dê suas posses e receba a alegria que não tem preço. Tome a iniciativa de oferecer a sua hora e outros virão espontaneamente trazer dias de apoio ao trabalho em que você se empenhou. Experimente. Desencadeie a causa do bem e o bem responderá mecanicamente com os seus admiráveis efeitos. Temas estudados: conduta e conciliação, conflitos conjugais, família humana, imperativo da caridade, matrimônio, religião e casamento. Ante a família maior. Se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. Diante deles, não permita que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Se algo possuis para dar, não atrases a obra do bem e nem baseias nas aparências para sonegar-lhes cooperação. Aceitemo-los como sendo tutores paternais ou filhos inesquecíveis largados no mar alto da experiência terrestre e que a maré da provação nos devolve, qual se fôssemos para eles especuladores da violência. Impacientaram-se na expectativa de um socorro que lhes afigurava impossível e deixaram que a desesperação os enseguecesse. Outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis, todavia, não admita estejam na posição de escravos irresgatáveis do vício. Atravessaram longas trilhas de sombra, e, desenganados quanto à chegada de alguém que lhes fizesse luz no caminho, tombaram desprevenidos nos precipícios da margem. Surpreendemos os que aparecem exteriormente bem postos e aqueles que dão a ideia de criaturas destituídas de qualquer noção de higiene, mas não creias, por isso, vivam acomodados à impostura e ao relaxamento. Um a um, carregam desdita e enfermidade, tristeza e desilusão. Não duvidamos de que existam, em alguns raros deles, orgulho e sovinice. No entanto, isso nunca sucede no tamanho e na extensão da avareza e da vaidade que se ocultam em nós, os companheiros indicados a estender-lhes as mãos. Se rogam auxílio, não poderiam ostentar maior credencial de necessidade que a dor de pedir. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera possamos resolver-lhes todos os problemas cruciais do destino. Solicitam somente essa ou aquela migalha de amor, afeição do peregrino sedento que suplica um copo d'água para ganhar energia e seguir adiante. Esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, outro mendiga um gesto de brandura ou um pedaço de pão. Abençoa-os e faze, em favor deles, quanto possas, sem te esqueceres de que o eterno amigo nos segue os passos, em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós, na acústica dos séculos. Em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos é a mim que o fizestes. O Espiritismo e os cônjuges.
Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício antes do consórcio, para isso existindo o período natural do noivado. Aspecto deveras importante para ser analisado será sempre o da crença religiosa. Efetivamente, se a religião idêntica no casal contribui bastante para a estabilidade do matrimônio, a diversidade dos pontos de vista não é um fator proibitivo da paz da família. Mas se aparecem rixas no lar, oriunda do choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. A tendência comum de um cônjuge é a de levar o outro a pensar e agir como ele próprio, o que nem sempre é viável nem pode ocorrer. Eis porque não lhes cabe violentar situações e sentimentos, manejando imposições recíprocas, mormente no sentido de se arrastarem a determinada crença religiosa. Deve partir do cônjuge de fé sincera a iniciativa de patentear a qualidade das suas convicções, em casa, pelo convite silencioso a elas, através do exemplo. Não será por meio de discussões, censuras ou pilhérias em torno de assuntos religiosos que se evidenciará algum dia a excelência de uma doutrina. Ao invés de murmurações estéreis, urge dar provas de espiritualidade superior, repetidas no dia a dia. Em lugar de conceitos extremados nas prédicas fatigantes, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, positivando-se quão pior seria qualquer criatura sem o apoio da religião. Para os espíritas jamais será construtivo constranger alguém a ler certas obras, frequentar determinadas reuniões ou aceitar critérios especiais em matéria doutrinária. Quem deseje modificar a crença do companheiro ou companheira, comece a modificar a si mesmo, na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. O cônjuge é a pessoa mais indicada para revelar as virtudes de uma crença a outro cônjuge. Um simples ato de bondade, no recinto do lar, tem mais força persuasiva que uma dezena de pregações num templo onde a criatura comparece contrariada. Uma única prova de sacrifício entre duas pessoas que se defrontam, no convívio diário, surge mais eficaz como agente de ensino que uma vintena de livros impostos para leituras forçadas. Em resumo, depende do cônjuge fazer a sua religião atrativa e estimulante para o outro, ao contrário de mostrá-la fastidiosa ou incômoda. Nos testemunhos de cada instante, no culto vivo do Evangelho em casa e na lealdade à própria fé, persista de cada qual nas boas obras, porque, ante demonstrações vivas de amor, cessam quaisquer azedumes da discórdia e todas as resistências da incompreensão. Temas estudados: desastres morais, destino, imunização contra o mal, interdependência, mal e nós e os outros, o bem antes. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente, em todos os domínios do universo. Sabemos, porém, que diariamente criamos destino. De certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores, confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecidas, com o preciso discernimento entre o bem e o mal. Cabe-nos, assim, criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Deploramos a tragédia passional em que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos, em favor deles, para que não se arrojassem na delinquência. Espantamo-nos perante a desolação de mães desvalidas que se condenam à morte, à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntemo-nos quanto ao que foi feito por nós, a fim de que a penúria não os levasse a grimpas do desespero. Lamentamos desajustes domésticos e perturbações coletivas, incompreensões e sinistros. Entretanto, em qualquer falha nos mecanismos da vida é necessário inquirir, quanto à nossa conduta, no sentido de remover, em tempo hábil, a ocorrência infeliz. O bem antes de tudo deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Atendamos ao socorro fraterno, na imunização contra o mal, com o desvelo dentro do qual nos premunimos contra acidentes, em respeitando os sinais de trânsito. Alguém se permitirá dizer que, se somos livres,
nada temos a ver com as experiências do próximo, e estamos concordes com semelhante assertiva, no tocante a viver, de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais forneceremos contas respectivas, ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na interdependência, em que necessitamos do amparo uns dos outros, para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio, a pleno oceano, reclamam auxílio mútuo, a fim de que se evite o sossobro da embarcação. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço no planeta, não nos achamos em condição diferente. Daí, a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre, mas, para que tenhamos sempre a consciência tranquila, é preciso saber se fizemos o bem antes. Guarde certeza. O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. A palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos mentais do seu autor, com a sombra da invigilância. A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as intenções mais íntimas do seu portador. A opinião estagnada e orgulhosa, antes de acabrunhar o interlocutor, cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem a manifesta. O hábito lamentável, superficialmente comum, antes de sugerir a trilha da frustração ao vizinho, aprisiona quem o cultiva em malhas invisíveis de lodo e sombra. A repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinquente, intoxica-lhe a vontade e solapa-lhe a segurança. A grande ação delituosa, antes de exteriorizar-se para o conhecimento de todos, é precedida por pequenas ações infelizes, ocultas nos propósitos escusos daquele que a perpetra. O desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão naquele que o promove. Antes de agirmos, mentalizamos a ação. Antes de atuarmos na vida exterior, atuamos em nossa vida profunda. Antes de sermos bons ou maus para todos, somos bons ou maus para nós mesmos. Guarde certeza dessas realidades. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos através dos outros, é preciso vivermos o bem desinteressado e puro que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Temas estudados: apoio espírita, espiritismo e experiência pessoal, obra espírita, provações inesperadas, socorro fraterno, tribulações escondidas. Mensagem de companheiro. Se já pudeste receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não sonegue o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um aviso fraterno, uma palavra de entendimento, um livro tonificante ou um gesto de apoio, para evitar a queda iminente? Compadece-te dos enfermos e dos famintos e repartes com eles as migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma, que caminham na terra em penúria do coração. Reflete nas aflições que se escondem sob os rituais de etiqueta, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidas na inteligência, no desânimo dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquistados na consciência, nos males ocultos, e no desespero dos que revolvem as cinzas, procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que se despediram na morte. Muitos daqueles que julgas embriagados de alegria trazem no peito um vaso de lágrimas e muitos daqueles outros que imaginas realizados, tão só porque os viste pelas lentes da fama, carregam dificuldades e provações, mendigando socorro espiritual. É que há sombras e sombras. Para repelir as que assaltam os olhos basta o conhecimento da luz, mas para dissipar as que envolvem a alma será preciso a luz do conhecimento. Deixa, assim, que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida, através de ti. Para isso, não te des a qualquer exigência. Fala o conceito espírita em momento adequado, estende a página espírita com a espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte de água pura, testemunha a convicção espírita, no regozijo ou no sofrimento, e oferece o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos,
em trabalho e paciência, compreensão e humildade. O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em prece e mãos em serviço. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita, a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Provas irreveladas. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido em toda parte. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Desilusão, moléstia, revolta e desalento em muitos casos não afluem à face das circunstâncias exteriores. Familiar decepcionado com o noticiário desairoso que vem a saber com respeito ao parente querido. Jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais. Pai fustigado pela doença incurável de um filho. Mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole. Cavaleiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador, sem que os outros percebam. Viúva atormentada pela falta de garantias no lar. Cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais e todos os dias. Ponderemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abaurou as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem, de leve, as esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados de angústia e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam, e de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosas e desinteressadamente, de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Temas estudados: aparência e realidade, bondade e madureza de espírito, caridade material e caridade moral, compreensão e felicidade, dádivas, esporte da alma, doações espirituais. Feliz daquele que destaca uma parcela do que possui, a benefício dos semelhantes. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo, mas, enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, suprimem as exigências exteriores, as doações de espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Dolorosa tortura da fome, terrível calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende fraternas mãos aos que vagueiam mendigando o esclarecimento e o consolo que desconhecem. Não precisas procurá-los, de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. São amigos e por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade, quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te, em forma de intemperança mental, as chamas de sofrimento que lhes calcinam os corações, categorizam-se por adversários e criam-te problemas, não por serem perversos, mas porque lhes faltam ainda as luzes do entendimento, aparecem por pessoas entediadas, que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga, capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria, através da sementeira das boas obras. Surge na figura de criaturas consideradas indesejáveis e viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicaram em vão. Para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade, no entanto, para rimar os que sofrem necessidades da alma,
é preciso bondade com madureza. Se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, auxilia com a tua palavra ou com o teu silêncio, ou com o teu gesto ou com a tua decisão no plantio da união e da concórdia, da esperança e do otimismo, no terreno em que vives. Compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. Não